Começa agora Momento Agro em Cultivando a Informação e a Pesquisa no seu dia a dia. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pela professora doutora Adriana Aparecida Pinto. Diariamente você vai receber informações sobre agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia, com a participação de professores, acadêmicos, pesquisadores e convidados. No ar, Momento Agro em Cultivando a Informação e a Pesquisa no seu dia a dia. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Momento Agro em. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, comunicólogo aqui da UEM FM. Está comigo a professora doutora Adriana Aparecida Pinto. Ela é diretora do Centro de Ciências Agrárias da UEM, coordenadora do projeto e também do nosso programa. Professora Adriana, seja bem-vinda a mais um Momento Agro em. Obrigada, Marcelo. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Leandro Dalcin Castilha. Ele possui graduação e mestrado em zootecnia pela UniOeste, doutorado em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá e é especialista em produção de suínos e coelhos. O professor Dr. Leandro Dalcin Castilha é também o coordenador do curso de zootecnia aqui da Universidade Estadual de Maringá. Ele é o nosso convidado do Momento Agro em e vai falar sobre cunicultura, a criação racional e econômica de coelhos. Professora Adriana, dê as boas-vindas para o nosso convidado, para o professor Leandro, e já aproveite e faça a primeira pergunta. Obrigada pela presença, professor Leandro. É uma honra para nós tê-lo aqui no Momento Agro em. E eu vou iniciar com uma pergunta, que é curiosidade para todo mundo. O que é cunicultura e qual é o panorama hoje da cunicultura no Brasil? Obrigado, professora Adriana, pelo convite, Marcelo, toda a equipe da Rádio EM, todos os ouvintes, é um grande prazer estar aqui falando dessa área que ainda é discreta no Brasil, mas que em outros países, sobretudo na Europa, é o frango, é a carne que eles consomem 2 a 3 vezes por semana, e para nós é uma grande oportunidade, é mais uma oportunidade de proteína de origem animal a ser explorada. Bom, a cunicultura é a atividade racional, a produção de coelhos de forma racional, primeiramente focada na produção da carne do coelho, mas que tem ganhado muito espaço com as raças, as subespécies de animais de companhia, os coelhos pet. Hoje a gente pode dizer que em números, em cifras, principalmente em valores, a economia tem movimentado mais na área pet do que na área corte. Mas a gente tem essa grande distinção que talvez nenhuma outra cultura animal consiga equilibrar tanto o consumo da carne, mas também a criação do animal nos lares. E o coelho consegue ter essa versatilidade. E qual é a vantagem da cunicultura? Ela é rentável? Além de rentável, ela é socialmente justa, economicamente viável, ambientalmente correta e traz ainda, além desses atributos, a possibilidade de criar em pequenos espaços. A cunicultura ela é muito adaptável a qualquer local, a qualquer região. Nós temos cunicultores no norte, no nordeste, no sul, e o fato da gente conseguir adaptar o animal principalmente ao clima, obviamente com conhecimento técnico, traz para nós a possibilidade de uso de resíduos que de outra maneira seriam jogados fora, principalmente da horticultura. Para quem consegue fazer uma consorciação de produtos de origem vegetal, já que o coelho é um animal herbívoro obrigatório, ele transforma produtos de baixo valor nutricional numa carne de alto valor nutricional. E isso em pequenos espaços, com pouco conhecimento técnico e num tempo muito acelerado. Muito rapidamente a gente transforma resíduos agroindustriais em carne de alta qualidade. E quais produtos e subprodutos podem ser obtidos com a criação de coelhos? Nesse ponto o coelho tem uma grande vantagem. Além da carne e dos cortes comerciais, as vísceras comestíveis têm valor, o sangue tem valor não apenas para consumo, para as farinhas de origem animal que são colocadas na alimentação de outras espécies, de animais também de interesse zootécnico, mas também para a indústria farmacêutica. A gente tem, inclusive, convênios com a Secretaria de Estado da Saúde aqui do Paraná, em que nós fornecemos coelhos para o desenvolvimento de soro antiofídico para picada de aranha marrom e escorpião. Então, é um animal prestando um serviço social. Nós temos também trabalhos em parceria com empresas de Londrina e região para desenvolvimento de vacinas para cachorros e gatos, vacinas que são desenvolvidas e testadas em coelhos
E mais recentemente, alguns trabalhos aí em parceria com o professor Arpini, se estiver nos ouvindo, um grande abraço, professor Edson Arpini, em que o coelho vai ser um modelo para ventilação pulmonar de neonatos para humanos. E mais recentemente ainda um trabalho com 2 irmãs oftalmologistas aqui de Maringá, que fizeram estudos com transplante de córnea, e o coelho foi um modelo. Poderia falar aqui também das fezes, que são utilizadas como adubo, né? Existe consorciação de minhocultura com cunicultura, em que embaixo das gaiolas a gente já tem as linhas de produção de minhoca, porque além das fezes, a urina tem muito cálcio, que já ajuda a regular o pH, regula a acidez dessa produção de humus. E também poderíamos falar da pele, embora um tema polêmico, né? No Paraná, a gente tem até uma lei que proíbe a produção de qualquer espécie com fins exclusivos de obtenção da pele, mas no caso da produção de corte, utilizar a pele que de outra forma seria um resíduo, um material jogado fora, é até ambientalmente correto e sustentável, além de agregar valor ao cunicultor. E o coelho é um animal de fácil criação ou ele exige cuidados específicos em relação à higiene, à alimentação, questões aí mais específicas? Muito fácil. O coelho, diferente de outras espécies, ele quase não faz barulho. É até difícil quando alguém fala assim, imita um coelho. Você não consegue colocar um som. O barulho que ele vai fazer se ele estiver sentindo dor é de um grito moderado. Mas até isso é muito difícil de se ouvir num sistema de criação porque a gente preza muito pelo bem-estar animal. Além disso, o cheiro é basicamente o cheiro da urina, mas com limpeza diária isso também é muito neutralizado. O uso de sanitizantes. A questão da personalidade ou da docilidade desse animal, extremamente dócil. Nós temos trabalhos com coelhoterapia sendo desenvolvidos em algumas universidades do país, que é a zooterapia feita com coelhos, em que a gente tem uma boa entrada em APAES, em hospitais, em ONGs de recuperação de crianças e adultos por diferentes motivos, em que o coelho ele tem sido muito apreciado justamente para desenvolvimento afetivo. Chega a ser até emocionante você assistir os vídeos. Eu convido para quem tiver curiosidade que assista no YouTube o canal Dr. Cune, do nosso amigo professor Luiz Machado, lá de Minas Gerais, do campus Bambuí, do Instituto Federal. Ele tem desenvolvido um trabalho muito legal com coelhoterapia. Então até para isso, a docilidade do animal, a graciosidade, a beleza, ela encanta. Professor, vamos partir para outra área agora, que é a produção de carne. A carne, ela é apreciada no Brasil e ela é encontrada com facilidade. E o sabor dela se assemelha a quê? A uma carne de frango, a um peixe? Esse é um ponto que nós precisamos evoluir. Na década de 70, talvez até um pouco antes, a carne de frango, ela era a carne de domingo. Era uma carne muito exclusiva. Hoje é a proteína talvez mais barata de se adquirir no Brasil, mas porque toda a cadeia produtiva evoluiu, a gente conseguiu capilarizar a carne de frango no mercado varejista e atacadista. O coelho está muito longe disso. A gente vive uma era artesanal ainda da cunicultura no Brasil, diferente da Europa. E também tem uma outra questão, talvez essa é mais importante até do que a disponibilidade do produto. O hábito. Nós não temos o hábito. A gente desenvolveu o hábito com outras carnes que são obviamente mais baratas e, portanto, mais acessíveis, e que bom que é assim, mas é errado também a gente falar que o coelho é uma carne exótica ou uma carne nobre. É muito fácil de produzir, de obter, rápido, é um ciclo produtivo curto, que não precisa de grande tecnificação, diferente do frango, que você tem que... Hoje quase tudo é elétrico, é tudo no botão. O coelho a gente ainda consegue, com adaptações, inclusive, de outras estruturas, criar em pequenos espaços, mas por não termos o hábito, a gente não investe tanto. A carne, ela se assemelha muito à carne de frango, só que ainda consegue ser menos adensada em colesterol, um pouco mais rica em ácidos graxos, principalmente ômega 3 e ômega 6, uma carne com um nível de proteína bruta até um pouco mais elevado que a de frango, quando a gente compara cortes magros, como o lombo, né, que se assemelharia ao corte do peito do frango. E também tem a versatilidade, a vantagem de ser uma carne neutra de sabor. Ela não tem um sabor acentuado, então você consegue imprimir qualquer tempero. Para um chefe de cozinha, para quem entende de culinária, isso é uma vantagem, porque você não precisa ficar disfarçando o sabor. Pelo contrário, você imprime o tempero que você quiser. As receitas são infinitas, é uma carne muito versátil. Isso quando se fala da carne in natura, porque os embutidos também são muito versáteis, linguiça, hambúrguer, nuggets e assim por diante, que podem ser produzidos. Nós temos hoje no Brasil apenas 2 abatedouros com serviço de inspeção federal, um em Minas Gerais e o outro em São Paulo.
a gente tem bastante dificuldade de acesso a plantas abatedoras, apesar da legislação permitir a adaptação de plantas de frango a baterem coelhos também, embora com protocolos bem rígidos, mas a cadeia produtiva de coelhos ela ainda precisa avançar largos passos para poder dizer que as principais cidades vão estar abastecidas. Por isso que se cria essa ideia de que é uma carne nobre ou exclusiva porque é difícil de encontrar, mas é muito fácil de produzir. No Brasil, o maior centro produtor e consumidor é o Rio Grande do Sul. Tanto é que existe uma cidade, 2 Irmãos, no Rio Grande do Sul, que teve um projeto recente de colocar um dia da semana a carne de coelho na merenda escolar. Foi até premiado isso localmente. Mas porque se tem o hábito, as famílias, até pela origem europeia, têm o hábito do consumo. E a UEM possui um setor de cunicultura, da qual o senhor é o coordenador. Já foi comentado aqui das pesquisas que são desenvolvidas, mas de que forma mais ampla essas pesquisas elas contribuem para a cunicultura, vamos dizer aí, nacional? Bom, as pesquisas elas são essencialmente focadas em coelhos de corte, embora a gente tenha algumas parcerias com cunicultores ou pessoas que trabalham também com raças PET. Mas a gente foca mais em variáveis, em objetivos e hipóteses relacionadas à melhoria da cunicultura corte. As nossas pesquisas, de forma geral, se concentram em avaliação de alimentos e dietas, para ver o quanto que isso vai impactar positivamente nos atributos de carne e carcaça. As nossas linhas de pesquisa, elas têm sido um pouco mais focadas em resíduos agroindustriais, então polpa cítrica, resíduo de cervejaria, resíduo de feijão aqui da indústria da região de Maringá mesmo, o feijão que é selecionado, outros tipos de resíduo de banana, de DDGS e assim por diante, e mais recente, aditivos não antibióticos, porque os antibióticos já estão banidos da União Europeia e no Brasil também é o caminho, né? E nós não temos outra forma senão estudar os aditivos não antibióticos, e o coelho é um excelente modelo, até para outras espécies de interesse zootécnico. E, professor Leandro, para quem quiser saber mais sobre a sua pesquisa, como entrar em contato, onde procurar? Tanto no site do Departamento de Zootecnia, www.dzo.em.br, onde vocês podem encontrar todos os professores lá e suas linhas de pesquisa, os contatos de e-mail institucional, e também eu convido a todos que acessem o site da Associação Científica Brasileira de Cunicultura, ACBC, www.acbc.org.br. Nós temos um material gratuitamente disponível para cunicultores, técnicos, estudiosos, alunos de graduação, pós-graduação, professores e até para tutores de coelhos PET. Temos desenvolvido alguns materiais para tentar munir com a principal arma para qualquer situação, que é a informação. O que nos difere e nos permite avançar em qualquer área é sempre a informação. E lá a gente tem um canal de comunicação e informação correta, com base técnica, com metodologia científica. Então, o que está lá a gente pode confiar. E eu tenho tido a grata satisfação de participar já há quase 3 anos da associação na diretoria executiva. Então a gente tem feito algumas ações justamente para disseminar. Porque mesmo apesar da informação ela ser de origem confiável, de fonte confiável, a gente tem, só nos últimos 2 ou 3 anos, tido ferramentas para veicular essa informação, que são as redes sociais, são os sites, canais do YouTube, aplicativos de mensagem. Isso está melhorando bastante. E eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui no Momento AgroUEM, e já que o senhor é o coordenador do curso de zootecnia, atualmente, eu sou zootecnista, formada aqui na UEM, com muito orgulho, e eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho o que estuda a zootecnia e como é a atuação de um zootecnista, que o departamento de zootecnia aqui da UEM tem de estrutura e pode oferecer aos nossos acadêmicos. A gente é colega de profissão e de atuação. O agronegócio ele não tem camisa, não tem cor, ele tem uma bandeira única que é justamente prosperar e estar infiltrado nos 3 setores da economia, né? A gente trabalha indistintamente não só com produção, mas também com prestação de serviços e comercialização. Eu costumo dizer assim, se você hoje, ao acordar, no tempo entre acordar e voltar a dormir à noite, tiver comido, vestido, usado medicamento, bebido qualquer coisa, enfim, você usou do agronegócio. Não tem como fugir dele. Independente da sua ideologia, do seu hábito alimentar, o agronegócio ele faz parte da nossa vida. É inegável. A gente precisa dos produtos e dos serviços do agro para estar aqui respirando e vivo e vestindo e com saúde. A zootecnia,
é um braço forte do agronegócio, porque ela é um campo do saber, ou seja, é uma profissão, mas também é uma ciência, que se dedica à produção racional. Quando eu falo racional, é com recursos palpáveis, físicos, financeiros, mas também com a preocupação social e ambiental, ou seja, para produzir de forma zootécnica tem que ser economicamente viável, tecnicamente correto, mas também socialmente justo e ambientalmente adequado. Do contrário, se falhar em qualquer uma dessas frentes aí, alguma coisa não está ajustada. E quais são os produtos da zootecnia? Não apenas os de origem animal. Nós temos áreas de atuação, disciplinas que dão competência para o profissional para atuar antes e depois da produção animal. Por exemplo, a produção das forragens. A produção das forragens que passa pela fertilidade do solo. Então a gente se comunica muito com os setores da agronomia, da veterinária, porque nos interessa também a saúde dos animais e nos interessa depois desse animal fornecer o produto, e de acordo até com o Ministério da Agricultura, os 4 produtos de origem animal são carne, ovos, leite e mel. Apesar da abelha, né, ser um inseto, a gente considera o mel um produto de origem animal. A gente se preocupa também com pós-obtenção. Então, a qualidade dos produtos, a certificação, toda a questão de apresentação, de diferenciação, de agregação de valor que está lá na indústria, tem zootecnista envolvido também. Então, eu costumo dizer que é uma profissão que consegue estar no meio, mas também no começo e no fim, né? No antes e no depois da sua própria vocação principal, que é a produção a campo. A gente poderia ficar aqui fazendo uma outra live sobre a zootecnia, mas eu vou reduzir ao fato de que se você serviu a mesa, tudo que tiver de origem animal ali com certeza tem trabalho de um zootecnista. Essa acho que é a melhor, a mais representativa, né, forma de exemplificar o que é o trabalho de um zootecnista. Mas a gente também está penetrando em outras áreas. Vacinas, inclusive, nunca se falou tanto de vacinas, de medicamentos. Grande parte das vacinas produzidas aí nos últimos 10, 15 anos foram desenvolvidas tecnologias com a atuação dos zootecnistas em equipes de cientistas. Essas, por exemplo, desenvolvidas em ovos, né, galados, enfim, né, com ovos fertilizados. Tem muitos zootecnistas lá no Butantan, trabalhando com a nutrição dessas aves, trabalhando com a parte de reprodução, para que chegue esse ovo galado lá no Instituto de Produção de Vacina e consiga dar a sequência. Então, apesar da gente não ter fronteira na ciência, a gente tem fronteira na atuação científica e tem braço forte do zootecnista até nessa prestação social de serviços aí que resulta num bem comum, num bem coletivo, e não é só balança comercial, não é só PIB, não é só agronegócio, é melhoria da qualidade de vida. Muito bem, nós estamos terminando mais um Momento Agro-Em. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Leandro Dalcin Castilha. Ele possui graduação e mestrado em zootecnia pela UniOeste, doutorado em zootecnia aqui pela Universidade Estadual de Maringá, é especialista em produção de suínos e coelhos, e o professor Leandro Dalcin Castilha, ele é coordenador do curso de zootecnia da Universidade Estadual de Maringá. Nosso programa, ele conversou conosco sobre cunicultura, que é a criação racional e econômica de coelhos. Professor Leandro, já segui o protocolo. Vou quebrar o protocolo. A professora Adriana vai brigar comigo depois, vai fazer reunião de equipe. Mas tem uma pergunta sobre coelho, porque coelho eu só conheço da televisão perna longa. Sim. Mas existe no mundo uma lenda de que o coelhinho da Páscoa traz ovos de chocolate. Essa é pra antiga. gente fechar o programa. Coelho põe ovo de chocolate, professor? Já que estamos falando de coelho, por favor. Essa é muito antiga e ao mesmo tempo a gente costuma, até para quebrar o gelo, quando vai ter oportunidade de fazer alguma palestra, alguma apresentação, abordar justamente para desmistificar, né? Existe uma relação indireta muito forte, mas não, primeiro, o coelho não é ovíparo, ele é um mamífero, né? Todo o desenvolvimento embrionário do animal é dentro do útero. Aliás, a coelha tem 2 úteros, isso é uma grande distinção de outras espécies mamíferas, né? Existe uma relação, e talvez até uma versão da fé cristã, de que Maria Madalena, quando foi mais cedo que os outros discípulos encontrar o sepulcro de Cristo crucificado na sexta-feira, ela foi no domingo de manhã, e de que ela viu um coelho próximo ao túmulo, né, e Cristo já havia ressuscitado. Então há essa versão, nada comprovada, obviamente, né, de que ele foi um animal que teve a graça de ver o milagre da ressurreição. Por outro lado, a Páscoa, que já existia antes do fato histórico religioso, ela representava uma renovação, um renascimento, uma prosperidade, e a reprodução do coelho, por ser muito prolífera,
Uma coelha consegue tranquilamente multiplicar em 50 vezes o seu número, ou seja, ela consegue deixar ao longo de um ano até 50 animais desmamados. Ela produz em torno de 8, 10, 12 láparos, que é o nome que a gente dá para o filhote, por ninhada, e ela consegue ter uma gestação de 30 dias em média. Então o animal se reproduz muito rapidamente e essa prolificidade dá para nós a simbologia da renovação. E a questão do ovo, principalmente a fé e as crenças, né, da Idade Média e até antes de Cristo, dos persas, de que o universo tinha uma forma oval ou esférica, né, e a Terra estava dentro desse universo, e também de que a forma de presentear as pessoas era dentro de alguma coisa decorada, e as pessoas se presenteavam com ovos de avestruz, de ema, de outras aves maiores, pintados. E isso, obviamente, o mercado, a indústria, né, o capitalismo encontrou no chocolate ali a forma de vender, atrelando a imagem do coelho. Então é uma coisa um pouco indireta, mas cujas simbologias coincidem. E a gente fica feliz, é uma forma de divulgar a cunicultura. Só para fechar também, muito se fala hoje sobre a discordância entre quem cria coelho, pet, e quem come a carne de coelho. Muitas vezes quem tem um coelhinho pet em casa não vai comer a carne do coelho porque ele associa a imagem. Ele fala, como que eu vou comer se eu crio? Embora são raças diferentes, com aptidões diferentes. E isso para nós é muito bom, porque quem tem um coelho em casa gira a roda da economia, da produção de rações, do uso de equipamentos, do consumo de serviços e produtos veterinários. Então, de alguma forma, está usufruindo e girando a roda da cunicultura, seja qual for a vertente. Então, ou tenha coelhos ou consuma coelhos, mas que participe, né? É uma espécie que tem uma entrada e presta serviços, como eu falei, sociais muito grandes aí para nós e para todos os países onde a gente tem. Eu tenho que encerrar, mas para finalizar mesmo, eu juro que é a última pergunta. Coelho, pet, criado em casa, ele interage? Interage, é um animal muito inteligente. Ele precisa de estímulos, ele é um pouco parecido com o gato, ele é mais independente, né? Não é igual o cachorro que ele é tão afável, assim, tão ligado ao seu tutor. Mas ele interage, aprende a urinar e defecar num único lugar. E tem, como eu falei, no site da CBC tem até manuais aí sobre criação de coelhos pet. Professor Dr. Leandro Dalcin Castilha, coordenador do curso de zootecnia da UEM, esteve aqui no Momento AgroUEM para conversar conosco sobre cunicultura, criação racional e econômica de coelhos. Muito obrigado pelas suas informações, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. A gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida e a nossa intenção é que cada vez mais o nosso espaço seja aberto à comunidade. A gente não faz pesquisa só para nós. Isso aqui é um meio, não é um fim, é um meio à disposição. O programa tem a participação da acadêmica de comunicação e multimeios da UEM, Natasha Queiroz, do jornalista André Scarati, na mesa de áudio Everton Vieira. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, comunicólogo aqui da UEM FM, comigo no programa a professora doutora Adriana Aparecida Pinto, que é diretora do Centro de Ciências Agrárias da UEM, é coordenadora deste projeto e também do nosso programa. Professora Adriana, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Momento AgroUEM e até o próximo. Obrigada, Marcelo, e aos nossos ouvintes, e até o próximo Momento AgroUEM. Até lá, pessoal! Você ouviu Momento AgroUEM, cultivando a informação e a pesquisa no seu dia a dia. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pela professora doutora Adriana Aparecida Pinto. Diariamente, você vai receber informações sobre agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia, com a participação de professores, acadêmicos, pesquisadores e convidados. Momento AgroUEM, cultivando a informação e a pesquisa no seu dia a dia. Apoio Rádio UEM FM 106,9, em sintonia com a comunidade.